My boobs. My hump. Check it out. My lovely lady loves. 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 Check it out. É versão remix. Cause of my humps. My humps. My humps. My humps. My humps. Check it out. Oi, Ursulinos! Bem-vindos ao Drag de Quinta! Ok! Bem, queridos, hoje eu vou falar pra vocês, desculpem, não estou montado, tá? Se você não me conhece, sou o Cris. Eu vou mostrar pra vocês hoje, que me perguntaram, me pediram, pra falar sobre pincéis de maquiagem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os pincéis necessários que você precisa ter pra você se maquiar decentemente. Vamos começar com o quê? Com pincel de base, né? Pincel de base é esse pincelzinho aqui, também conhecido como língua de gato. O pincel de base ele tem que ser um pincel macio, só que ele tem que ser de cerdas sintéticas, não pode ser de cerdas naturais. Por quê? Cerdas naturais, né, ele é utilizado para pó. Você pode ter um pincel de cerdas naturais para pó. Só que para pele, para você aplicar produtos líquidos como base, corretivo, você precisa de um pincel de cerdas sintéticas, tá? Quais são os prós e contras? O pró é que você rapidamente consegue espalhar esse produto, né, no seu rosto. O ruim é que ele, com a nova tecnologia HD de câmeras, filmagens e tudo mais, né, a gente consegue ver muito próximo dentro dos poros das pessoas. Então você tem uma definição muito grande. E isso faz com que as marcas deixadas pelas cerdas do pincel, elas fiquem muito mais aparentes, tá? Então isso acaba atrapalhando. O que eu sugiro é você utilizar uma esponja, tá? A esponja, ela já te dá um pouco mais desse efeito HD. Então na hora que você vai aplicar um produto, pega lá a base e usa a esponja para você ir dando batidinhas e aplicando o seu produto. Tá? Então você vai depositando o produto no seu rosto, ao invés de você ficar movendo a base ou corretivo com esse pincel. Esse pincel eu acho interessante para você aplicar corretivo, porque normalmente os pincéis de corretivo que a gente encontra, eles são muito fininhos. Muito, é 1/10 disso aqui, é muito fino. Então, para você aplicar para corretivo, olha, ele é excelente, porque você pega a quantidade de corretivo, vem e ele espalha bem. E você pode vir com a esponjinha também depois, só dando a batidinha para você reforçar e deixar com esse efeito HD. O pincel importante também é um de pó, tá? Esse pincel de pó, como vocês podem ver, tá? Ele tem que ser macio, ele tem que ser um pincel macio, tá? Para você aplicar o pó, normalmente em movimentos circulares. O pincel de pó ele é utilizado para aplicar pó se você quer um efeito mais suave. Se você quer ter um efeito mais pesado, você aplica o pó com uma esponja, pressiona, deixa lá uns 10 minutos o pó, para ele ter aquele efeito de que as drag queens chamam de cooking,
né, que todo mundo utiliza hoje em dia, porque deixa a pele com um efeito muito melhor, porque a pele acaba absorvendo esse pó, então ele tem uma fixação melhor da sua base, né? Então você aplica o pó e deixa ele lá e vai fazer outra coisa. Vou fazer o olho, vou terminar minha boca, vou fazer contorno, vou fazer alguma coisa, né? E você vem com um pincel de pó para quê? Para você remover o excesso. Normalmente em movimentos circulares você retira também esse excesso. Se você for aplicar produto, você segura o pincel mais pro fim do cabo do pincel. Se você quer uma coisa mais leve, vou aplicar um pó com uma coisa mais leve, segura mais longe das cerdas. Para mais perto das cerdas você tem uma aplicação mais pesada, tá? Então eu normalmente não utilizo o pincel para pó para aplicar pó, porque a minha maquiagem não é leve. Outro pincel, próximo pincel que eu vou mostrar para vocês é um pincel chanfrado. Como que é um pincel chanfrado? É um pincel, tá vendo que ele é tortinho? As cerdas dele são tortinhas, né? Por quê? Por que que ele é assim? Esse pincel, ele serve para você aplicar pó. Por que que ele é um pincel para pó? Por que que ele é um pincel para produto líquido? Porque se eu for mergulhar esse pincel, tá vendo que as cerdas dele, olha, são abertinhas? Olha só. Ó. É mais abertinho, não é compacto. Não é uma cerda compacta, né? É uma cerda abertinha. Então, se eu for utilizar esse pincel para líquido, eu vou gastar muito produto. Eu vou gastar... analfabeta. Eu vou gastar muito produto, então não posso fazer isso, tá? Esse pincel você utiliza, como ele tem aqui, ó, ele tem um encaixe perfeito. Para quê? Para encaixar aqui, ó, na maçã do rosto e aplicar pó. Embaixo aqui no masseter, né, que é esse ossinho, onde você tem aqui a maçã do seu rosto. Tá vendo? Ó, sente aqui o ossinho. Então você sente aqui. Você sente ele aqui, tá? E é justamente onde ele encaixa perfeito para você aplicar esse pó, tá? Dos dois lados. Você consegue aplicar ele melhor. Posso fazer essa aplicação de blush com esse pincel de pó? Pode sim, é só você controlar. Você não vai pegar todo o produto, né, todo o seu contorno, a sua paleta de contorno, a sua cor, você não vai aplicar ele inteiro assim, tá? Não tem necessidade. Então você, como esse daqui ele é chanfrado, você aplica só na metade, pega um pouco desse produto de lado e aplica ele de lado. Você pode usar só um pincel, você não precisa ter dois. Sim, posso aplicar blush com esse pincel? Pode. Posso aplicar blush com o pincel chanfrado? Sim. Posso aplicar o blush com o pincel de pó? Sim, pode sim. Tá? Gente, o importante é que o efeito saia do jeito que você quer. Se você vai usar esse, vai dar um efeito. Se você vai usar esse, vai dar um efeito, não importa. Tá? Não importa. Eu preciso ter 500 pincéis? Não precisa ter 500 pincéis. Não tem necessidade, tá? Pincéis língua de gato, de cerdas naturais ou sintéticas menores, tá? Eles servem para quê? Esses aqui são para os olhos, então a gente vai usar esses pincéisinhos para aplicar o quê? Sombra, né? Então você tem um pincel maior para você fazer uma aplicação maior, de repente você quer aplicar uma cor, né, mais neutra, você quer fazer você vai aplicar uma cor de transição aqui pro seu côncavo, né? Ou um menorzinho também para você ter mais controle. Tá? Daí o língua de gato, esse de sombra, eu sugiro que vocês tenham aí uns 3, 4, 5, 6, quantos forem necessários. Por quê? Se você for fazer uma aplicação de sombra no seu olhinho e você quer fazer vários efeitos, eu quero aplicar uma sombra só e quero esfumar. Você não precisa de um monte, você precisa desse e de um pincel para te ajudar a esfumar, um pincel limpo. Na hora de esfumar, não pode ser pincel com cor, tem que ser um pincel limpo.
Ah, eu quero aplicar duas cores. Eu quero aplicar uma cor mais clarinha aqui no canto do olho, né? E até a metade. E a outra metade eu quero uma cor mais escura, pra já juntar aqui com o côncavo. Vou precisar de quantos pincéis? 3, 2 e mais um pra dar essa junção, pra eu conseguir esfumar um pouquinho, tá? Por que eu tenho que ter um pincel de esfumar? Eu posso usar esse pincel para esfumar? Pode, ele não é perfeito para isso, né? Você vai atingir o seu objetivo? Sim, como eu falei. Não importa se você se você vai usar esse pincel para esfumar ou esse pincel para esfumar, desde que o resultado fique bom. Então, se você conseguir atingir o resultado com o pincel de pó desse tamanho, né? Aí você fala pra gente como que você fez isso, porque imagina, você aplicou a sua sombra com isso aqui, você vai esfumar isso aqui como? Ah tá, olhei, cadê a sombra? Foi embora. Então não adianta, né? Esses pincéis eu sugiro que vocês tenham vários, que é o língua de gato, né? Pra você aplicar sombra. Principalmente se você vai aplicar vários tipos de sombra. Quero fazer um degradê, quero fazer 3 tipos de cor, quero fazer uma cor clara aqui, uma média e uma escura. Vou usar 3, não vou usar um pincel só para fazer isso, não tem como. Tá, como é que eu vou esfumar a minha sombra? Para esfumar a sombra, você pode utilizar um desses 2 pincéis aqui que são os mais utilizados, olha. É o pincel de esfumar e o pincel, né, o pincelzinho de esfumar, que é esse daqui, mais gordinho. E você tem esse pincel de esfumar que é o tipo caneta, né? Ambos você consegue dar o efeito que você quer para esfumar. Óbvio que esse daqui, como ele é mais fofinho, a mesma coisa como eu falei, eu quero um efeito mais leve, seguro ele mais pro meio, mais pro fim. Quero um efeito mais impactante, né? Mais forte, eu vou segurar ele mais perto aqui. Então eu vou utilizar ele também em movimentos circulares, tá? Até eu conseguir fazer essa sombra ficar com o esfumado bonito que eu quero. Posso utilizar isso daqui também? Pode. Também pode. Tá? Muita gente utiliza esse pincel para aplicar uma cor intermediária, né, no olho. Eles não utilizam, tem gente que não utiliza para esfumar, mas ambos servem para fazer esse trabalho e ambos dão efeitos diferentes. Esse daqui, como ele tem umas cerdas maiores, ele vai dar um esfumado mais aberto. Esse daqui, ele só vai tirar aquela linha perceptível onde a cor termina. Você pode muito bem passar esse daqui, né, e depois vir com esse para dar um esfumado maior. Né? Então, assim, você que decide como que você vai utilizar esses pincéis. Né? Óbvio que ambos são para blending, né? Para você dar aquele esfumado bonito. E o último pincel que eu vou mostrar para vocês é um pincel chanfrado, ó, de cerdas sintéticas. Tá? Ele é bem mais fininho, como vocês podem ver. Esse pincel pode ser utilizado para você aplicar delineador, né? Então você estica e aplica o delineador em gel. O delineador líquido normalmente vem com a canetinha, então você pode utilizar aquela canetinha mesmo, se é um produto que você vai utilizar em você, né? Ele também serve para fazer pontos de luz, se você precisar, né? Como ele tem essa pontinha, aqui, ó. Bem, como ele tem essa pontinha, você consegue pegar um pouquinho de produto, um pouquinho de glitter, um pouquinho de asa de borboleta ou pigmento, né? Você pode pegar um pouquinho de pigmento e utilizar tanto no canto do olho. Você pode utilizar para aplicar esse produto na sua pálpebra móvel, tá? Então são esses pincéis que você pode utilizar. Normalmente eu utilizo esse pincel aqui para fazer alguma marcação, né, de maquiagem artística. Eu utilizo ele com clown, com alguma maquiagem cremosa, e vou aplicando essa maquiagem para dar uma linha mais reta, mais fixa, né? Não tão
flexível assim, right? Bem, esses são os pincéis, então, que você precisa ter, tá? E, obviamente, uma esponjinha também, se você quer começar a se maquiar, tá bom? Ah, e quanto custa cada pincel desse? Depende do lugar, depende da marca, depende de como que você encontra. Tem pincel que você vai encontrar por R$20, R$30, R$60, R$100, R$200, depende da marca, depende da procedência, depende do tipo de cerda, depende do tipo como que ele foi manufaturado, né, como que ele foi feito, então depende, né. O que eu sugiro todo mundo a fazer é vá no lugar, pegue o pincel e peça para você testar o pincel. Posso testar esse pincel? O pincel tem que ser muito suave, porque você está aplicando no rosto, você vai aplicar em vários movimentos, então se a cerda sintética ou natural, ela for, sei lá, né, dura e áspera, cada vez que você passa no rosto, você vai fazer uma esfoliação, né? Então você vai aplicar produto, não arrancar a pele da pessoa, nem a sua. Então isso pode irritar a sua pele, né? Então tome cuidado com isso, ok? Cuidado também com os pelos de cerdas naturais, porque de repente você pode ter alergia. De repente você tem um pincel de cerdas naturais que é maravilhoso, fofo, lindo, né? Que você comprou porque é caro e tudo mais. E aí você passa no rosto, você começa a ter reações alérgicas. Por quê? Cerdas naturais significa que é pelo de algum animal, né? De repente é um pelinho de algum bicho, crina de cavalo, pelo de javali, então você não sabe de onde que esse pelinho veio, se é uma cerda natural. Então eu sugiro que vocês utilizem cerdas sintéticas, porque o risco de alergia ele é menor, tá? E você tem hoje cerdas sintéticas que são de alta qualidade. Então todos esses aqui, eles são de cerdas sintéticas. Eu tenho de cerdas naturais também, mas eu não utilizo tanto, eu prefiro de cerdas sintéticas mesmo, porque, como eu falei, hoje em dia você tem produtos de cerdas sintéticas que são muito bons, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor se inscrevam, compartilhem e utilizem esses pincéizinhos no seu carinha bonitinha, tá bom? Beijo da Úrsula!